Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Vem com a Prof. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Pro Nadine. A gente vai entrevistar ela hoje, vamos fazer perguntas especiais. Eu sou a Mel. Eu sou a Giovana. E eu sou a Eloá. Eu sou a professora Nadine. Então, vamos lá. Uma curiosidade que eu tenho muito grande sobre você, Pro. O que te fez iniciar na pedagogia? Então, eu falo assim que eu nunca saí da escola, porque minhas brincadeiras de criança era sempre escolinha, era sempre ensinar, era sempre me preocupar com o outro que não aprendia. Então, eu acho que o caminho já estava traçado, só que eu não sabia, né? Então, eu nunca saí da escola e sempre a minha preocupação foi dificuldade de aprendizagem. Então, meu caminho já era esse, já estava traçado, né? Eu digo a mesma coisa, pra mim também acho que já estava traçado, que as minhas brincadeiras todas eram escolinha. Eu também amava brincar de escolinha, de pegava ensinar. aqueles livros antigos e começava a corrigir. Sempre tem sítio de família também, levo livro de colorir, lápis para as crianças, é sempre assim. Você? Eu também acho, né, que desde quando eu era criança, eu sempre pedia pro meu avô comprar uma lousinha pra mim de Natal. E as professoras me davam giz, colocava os meus ursinhos para serem os alunos também. Gostava bastante. E a gente nunca para de estudar, né, professora? Exatamente. Agora, né? Então, eu vou falar um pouquinho assim da minha carreira, né? Então, eu fiz pedagogia na USP e aí comecei a trabalhar. E aí eu via que não estava bom só pedagogia, porque o meu interesse era com crianças que não conseguiam aprender. E a minha sala sempre ficava lotada de professoras me perguntando, crianças com problema. Aí eu falei, bom, pedagogia não está dando, eu vou estudar, fazer psicopedagogia. Aí, psicopedagogia, me realizei, abri consultório, mas aí a psicopedagogia também não dava conta. Aí eu fui fazer arte e terapia. Também a arte-terapia não deu conta, aí fui fazer neurociência. E agora eu estou fazendo mestrado. Então, para vocês verem, a gente nunca para de estudar, né? Então, não é só na nossa profissão, em todas as profissões. Porque as coisas hoje são muito rápidas, né? E tem muitas coisas novas e a gente sempre precisa se reciclar. Então, esse é um resuminho bem breve, assim, da minha experiência. Ai, que legal, sensacional, gente. Pro. É sempre buscar... Eu falei da minha experiência no podcast com a Nadine, né? Que ela reparou, veio e perguntou, mas o que você quer que muda? O que você precisa de adaptação? Veio perguntar qual que era a minha dificuldade para poder melhorar, né? Até a prova, né? Que a gente fez adaptada esse bimestre. É. Então, é realmente isso que a gente vê em você. Que você busca saber qual a dificuldade para ajudar seus alunos. E dá para ver isso mesmo. O seu mestrado é de qual assunto? Então, o meu mestrado eu estou fazendo em agronegócio sustentável. Que chique. Mas Que incrível! Muito chique. A Nadine não para. Eu estou fazendo porque a faculdade aqui nos ofereceu esse curso. A faculdade nos ofereceu esse mestrado, senão eu não teria nem condição de fazer. E eu estou trabalhando a questão educacional na zona rural. Então, como é importante a educação para as pessoas se manterem na zona rural, porque o que a gente vê é que muitos, né, acabam desistindo, vêm para cá, para a cidade, porque acham que a cidade é glamurosa, que eles vão ganhar muito dinheiro e tem aqui uma condição muito ruim. Então, eu quero estudar isso. Então, já quase estou concluindo a minha dissertação. Então, o que a gente vê é que muita gente está vindo para cá para estudar e voltando para lá. Então, é analisar o papel da educação. Como é importante a educação para eles se fixarem no campo. Eu lembro, Pro, que no primeiro semestre você falou sobre isso com a gente, né? Sobre a educação na zona rural. Isso, foi bem Em interessante. políticas públicas, né? Passou um vídeo de como eles aprendiam, que não Isso. era todo dia que eles iam à escola. A pedagogia da alternância. Bem legal. Então, o que me chamou a atenção foi a pedagogia da alternância. Aí, quando eu fui falar com o meu orientador, ele falou, não, mas isso aí é muito pouco, vamos fazer mais coisa. Muito legal também esse mestrado, né? Como que é o nome dele? É de agronegócio sustentável. Porque o pessoal acha que, agronegócio sustentável, o povo já pensa em campo, já de lugar. água assim, de lugar. E é bom, porque a pedagogia tá inclusa em tudo, né? Não, até meu orientador falou, nossa, eu não pensei que ia sair isso daí da pedagogia. Pois Vocês estão... Tá incluso em tudo, Pedagogia está em tudo, a gente Em ensina tudo. tudo, aprende com todo mundo. Teve um aprendendo. outro trabalho que o professor deu e a gente podia fazer um jogo, tinha que fazer alguma coisa social no trabalho. Aí eu criei um jogo de cartas, né, que
pra gente é uma coisa super simples. Nossa, eles ficaram maravilhados, né? Porque era sobre plantação, sobre plantas, né? Para trabalhar com crianças de 7, 8 anos. Eles ficaram maravilhados. Eu falei, isso para nós na pedagogia é uma coisa tão incrível. Tão normal. Esse é o dia a dia. E eles ficaram encantados com o trabalho. Eu falei, aí ele falou, nossa, mas a pedagogia tem muita coisa para fazer. Eu falei, professor, em tem. todos os temas a gente consegue incluir a pedagogia. Consegue, a gente tá lá no meio de tudo. todos. Pra quem ainda não teve o prazer de ter uma aula com a Nadine, toda aula tem uma atividade lúdica e é onde prende a gente. A gente começa a atividade falando o que a gente vai fazer aqui. E quando termina, tá transformado. Você vê a apresentação dos amigos, vê como que... Amigos, parecem que tá de colégio agora. Mas os colegas de classe. Você vê a criatividade de cada um, como eles conseguiram incorporar o aprendizado deles no trabalho. E isso abre muitas portas pra gente, com né? certeza. Dos Então, jogos. Essa parte lúdica eu acho muito importante, porque os alunos de hoje, eles não aguentam mais ficar sentados tanto tempo, né? Então, a gente tem que dar a teoria, né? A gente tem que dar a teoria. Então, a gente tem que dar a teoria de uma forma branda e o fecho fazer uma coisa agradável, desafiar o aluno. É isso, precisa desafiar o aluno, fazer o pessoal pensar, né? Questão de arte, questão como que eu vou fazer com um barbante, o que eu vou representar. Então, é isso, é fazer o aluno pensar, né? A ideia é essa. A gente começa desenhando um desenho e a Pro analisando o nosso a gente desenho. pelo desenho. Lê a gente pelo Ela desenho, lê a ela gente faz aquela pelo desenho. psicologia total pelo desenho. Eu, quando entrei, não sabia nem fazer barquinho de papel. Eu aprendi a fazer Aí a gente barquinho de aprendeu a papel. fazer barquinho de papel com a Nadine. E aí a fazer uma camiseta com o barquinho de papel. Contar uma história com o barquinho. Nossa, acho que foi uma Gente, das incrível. primeiras aulas que a gente teve no primeiro semestre. Gente, foi tipo assim, ó... Quando Incrível. a gente viu a história que foi contando e virou a camiseta no final, nossa, incrível, de verdade. Muito legal. Isso é muito legal. Eu dei uma aula que a parte final da aula tinha um quadro de Monet, né? Aí eu pedi para os alunos analisarem o quadro, a gente fez a releitura do quadro. E na aula seguinte, uma aluna falou, professora, a partir daquele quadro eu me descobri pintora. Nossa! Que legal, gente! Ela está pintando coisas maravilhosas. Ela me Sério? mostra toda semana. Eu falei, olha que legal, né? Nem ela sabia. Ela falou para mim, não, eu sempre gostei de pintar. Mas depois que eu vi Monet, eu fiquei maravilhada. Eu não paro de pintar, não paro. Eu falei, é isso, né? A gente se descobre mesmo. Educação é isso, né? Fazer o outro se colocar também, né? Eu reapliquei em uma aula minha aquela pintura com sal. Ah, e cola. sim, sim. O olho das crianças, quando pinga a tinta aquarela e abre, assim, ó, colore tudo, nossa, é incrível. Pra gente foi uma experiência assim também, né? Pra gente foi incrível. Porque a gente foi tipo assim, nossa, cola e sal. Mas na hora que você começa a pintar e a tinta vai espalhando, assim, fica lindo, nossa. E as crianças ficaram apaixonadas também. A gente já fica, imagina eles, Imagina né? eles. Maravilhados. Uma Isso, novidade total. É desafiar, mas assim, como eu sei essas coisas, né? Não tirei do nada, é porque estudei, né? Então, isso dá, então, a importância da gente se reciclar, de fazer, né? Então, isso que é importante. A gente sempre tem que estudar, porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Sim. E a gente sempre vai ter coisas que a gente não sabe, né? Então, como é que eu vou atingir, né, o ser humano? Como é que eu vou fazer essa pessoa se interessar por aquilo que eu tô falando, né? Porque a teoria é difícil, é chato, mas a gente tem que dar. Então, se eu vou aliar alguma coisa com essa teoria, vai dar um bom resultado. Tem boas referências também, né? Sim. De ludicidade, porque eu acho que hoje, pelo menos até aqui no quarto semestre, a maior referência de atividades lúdicas que a gente tem são as suas aulas. Sim. Onde a gente tem com massinha, com argila, com tinta e tudo mais. A gente pensa, nossa, mas como que a gente... Aquela com ovo que a gente fez. Aquela com casca Nossa, de muito ovo. Aquela legal com casca de ovo. São tantas coisas, assim, que a gente fica, pra que a professora quer isso? A dos entulhos. Não eram entulhos, eram objetos recicláveis. Dos recicláveis também saíram atividades lindas. Incríveis, jogos, gente. saíram jogos. O pessoal então não é economiza isso, uma é criatividade. E é muito legal, porque a Nadine ela é bem criativa, porque todo semestre ela pede, tipo, a argila. Todo semestre tem isso, mas ela não faz a mesma Não atividade. repete a Ela atividade. inova a atividade que ela faz. Não é incrível. repete a atividade. Mas é isso é muito estudo, pesquisa, Sim. né? Isso é muito necessário, né? É muito necessário. Agora eu vou pedir para vocês começarem a guardar coador de pó de café, tá? Ah, meu Deus. Já anota aí Usado. quarto semestre. É usado,
comprou? Para fazer coador de pó de café, aquele de papel. Lava e guarda, tá? E deixa secar. Quarto deixa semestre secar. fica o recado, guardem. Guardem, por favor. Todo mundo guardando, todo mundo pegando o coadorzinho Por favor, de papel gente. que a E professora... separando. Que a professora... E secando, lava e seca. Por favor, Não vai trazer gente. molhado Nós vamos com cheirinho ainda de é gostoso. Pro, você Muito começou a bom. dar aula em que ano? Eu comecei a dar aula, acho que... acho que eu preciso falar, Perguntas difíceis. preciso fazer as contas. Deixa eu fazer as contas aqui. Acho que na década de 80. Sim. Na década de 80. As salas eram tão lotadas quanto elas são hoje? Não, eu comecei na educação infantil, né? Comecei na educação infantil e depois comecei no pré, né? Depois eu fui para o pré, que era a alfabetização, né? Com 6 anos, né? Então, que é um pouco diferente de hoje, né? O pré era apaixonante, né? Eu adorava trabalhar no pré. Mas aí, aos poucos, eu fui pensando, falei, não, mas poderia dar aula para adulto, né? Para aquilo que eu faço, para passar para as pessoas aquilo que eu faço. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Anhanguera, né? Foi a E primeira universidade? Foi a primeira universidade, que que eu legal. trabalhei na educação infantil, depois com muitos anos no pré, e depois antes de vir para cá, para a faculdade, eu desenvolvi um trabalho numa comunidade. Né? Então, na comunidade, assim, a gente era uma equipe multidisciplinar, tinha psicóloga, tinha fono e tinha eu, psicopedagoga. Quando a gente começou a trabalhar na comunidade, a nossa intenção era trabalhar dificuldades de aprendizagem. Só que aí a gente começou a ver que as dificuldades na comunidade eram muito maiores, né, do que só a aprendizagem, né? Então, foi um trabalho muito... eu fiquei 6 anos nessa comunidade. que Foi um legal. trabalho muito, muito intenso. Eu acho que a Nadine, ela tem muito dela de ser uma pessoa revolucionária, né? Muito, Pro. tipo, Tá, assim, a ela gente nasceu percebe. pra isso, Pra mudar. né? Pra mudar. Ela nasceu pra verdade. fazer alguma coisa diferente no mundo, né? Sim. E Que ela bom, tem um- obrigada. É uma visão, é igual a gente falou de ter a essência, né, no primeiro episódio. A gente Sim. falou de ter essência, de Tem aquela professora educar. que você olha e fala, É, ela nasceu pra professora, isso. A outra profissão não tem, é professora É e professora pronto. e pronto. Eu sinto Nascida mesmo. pra ensinar. Eu já tive propostas assim de trabalhar em administração escolar, mas eu falo não. Eu gosto de formar gente. O meu negócio é isso, formar incrível. gente. E assim, para mim é muito prazeroso. Essa semana mesmo, eu estava passeando com o meu netinho, eu encontrei uma menina, falou: você é professora Nadine? Eu falei, sou. Você me deu aula 10 anos atrás, não sei o quê. Eu falei, mas você está trabalhando na área? Tô, professora, tô tão feliz. Eu falei, ai, que bom, né? A mãe da E eu- minha amiga, ela é assim também. e eu encontro várias alunas, assim, muito interessante. Deve É ser muito gratificante. gratificante, né? É gratificante de saber que as pessoas não pararam, né? Estudaram e foram em frente, né? A gente fala muito do carinho da criança na educação infantil com o professor, até no fundamental. Mas a gente da faculdade também tem, né? Essa admiração, esse carinho grande. Eu tive, assim, uma abertura de horizontes nos meus primeiros semestres aqui na Anhanguera. Porque eu entrei e não sabia como que ia ser, porque eu tinha trancado uma faculdade para fazer pedagogia, mudei, dei um 180 na minha vida total. E aí eu entrei, a Nadine foi orientando, dando umas dicas, porque então a gente faz o texto assim, se errar, ela vai corrigir e fala, olha, essa letra tá assim de tal jeito. E eu acho que é o jeito de ensinar. Porque se é uma professora que chega e fala, isso aqui tá errado, você não serve pra fazer isso, você tem que aprender, prestar atenção, fazer direito. Mas não, a gente chega, conversa, senta, fala assim, olha, isso tá errado, vamos melhorar pra próxima, né? Sim. E eu acho que é essa a diferença, né? Então, eu acho que isso também se deve ao fato de eu ter tido muita dificuldade escolar. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade escolar, muita. Depois, claro, fui crescendo, amadurecendo, né? Então, eu acho que essa questão de ter dificuldade me faz entender melhor o outro. Sim. A criança que tem dificuldade, a criança que tem realmente um transtorno, né? Isso me faz entender muito o outro, porque eu já tive essa dificuldade, né? Você teve algum aluno da educação infantil que te marcou bastante? Eu tive, não da educação infantil, mas um menino do pré. Não, ele era segundo ano, né? Era um menino que ele não cumpria regras, né? Então, a gente não tinha muitos diagnósticos, né? E ele não aguentava ficar sentado. Então, como que eu resolvi o problema dele? Eu falei, se fica na última carteira, fica em pé. Porque ele não conseguia ficar sentado. E a coordenadora passava, ela falava para mim, mas
por que que ele tá em pé? Porque ele não consegue ficar sentado, minha senhora. É mais difícil para as crianças hiperativas. Pois é, ele era hiperativo e a gente não tinha esse diagnóstico. E ele não parava, ele queria ficar em pé. Mas qual o problema? Deixa ele em pé na última carteira. O que ele não tá atrapalhando? Não tá atrapalhando. Pois é. Eu acho que é muita essa implicância também que algumas pessoas têm com as crianças neurodiversas. Não pode fazer assim. Às vezes a criança é autista. Se você der só um recurso que ela precisa, ela já vai se desenvolver. Mas as pessoas têm implicância quando não, porque tem as regras da escola, né? Vai que o diretor vai passar, vai que... Ai, meu Deus do Pro, e céu. como você lidava com... Naquela época, não tinha os diagnósticos ainda, né? Igual hoje em dia a gente tem os diagnósticos, Muito né? mais Os fácil. pais levam as crianças pra terapia. E naquele tempo não tinha isso. Como vocês lidavam em sala de aula? Não tinha, era muito complicado. Era muito complicado. Então, tinha professoras que desistiam do aluno. Esse aí não vai dar em nada. Deixa ele de lado, porque ele não vai dar em nada. Sempre a gente ouvia muito isso. E eu falava, não, como não vai dar em nada? Tem que dar em alguma coisa. né? Não é possível, tem que dar. Alguma coisa de boa ele tem que ter, não pode ser, né? Então, essa insistência também era muito mais difícil, né? Sem diagnóstico era muito difícil. Mas a gente sabe a criança que é atípica, né? Dentro do contexto, né? Porque a gente tem o parâmetro na sala de aula, né? Então, a criança que é atípica, a gente sabe, né? Querendo ou não, ainda bem que saíram os diagnósticos, né? Que minha mãe, ela me fala assim, minha mãe e meu tio, que antigamente os autistas, né? Os neurodivergentes de hoje eram os doidinhos da sala. A minha mãe fala, eram os doidinhos da sala, que a gente ficava zoando. Então, ainda bem que veio os diagnósticos, né? Ainda bem. E ajuda muito isso, né? Vários estudos, né? Isso ajuda muito. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente cai no excesso, né? De medicalizar, de rotular. Sim. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, Se né? o professor não tiver um outro olhar, né? Uma coisa mais... Um olhar mais acolhedor, assim... A criança acaba sofrendo bastante. É verdade. Não, é igual a Madalena Freire, ela fala, se o professor não tem vocação para ser professor, ela fala assim, aqui jaz um professor. Ela sempre fala. Ser professor é vocação. Eu vi um vídeo ano passado que me cortou o coração. Que foi um rapaz apanhando assim dentro de sala, sofrendo bullying, colocaram uma mochila na cabeça dele. E aí falaram, é porque ele não fala nada, quando ele tem uns surtos, grita assim, não sei o quê, e era ensino médio. Mas no vídeo, você via que ele tinha a mãozinha de dinossauro. Quando ele saiu correndo, tava na ponta do pé. E ele não falava, ele provavelmente não verbal. Então, são umas coisas que você observa que provavelmente os professores não tinham formação. Porque é um vídeo antigo, de uns 5, 6 anos atrás. Mas que eu vi me deixou, assim, mal por dias. E é falta do diagnóstico. E eu também pretendo trabalhar essa questão da neurodivergência com as crianças por experiência própria também. Já compartilhei com a Nadine, com as minhas amigas. Mas eu sofri muito na escola com professores sem especialização, que não sabiam lidar com uma criança neurodiversa, não sabiam o que fazer, vivia chamando minha mãe na escola. Então, acho que é esse olhar que a gente tem que ter. O aluno não tá implicando, ele não tá fazendo porque ele quer, não é, ai, meu Deus, é uma criança teimosa. Às vezes é só uma criança que tem questões. E aí a gente tem que explorar e diagnosticar para saber como tratar a criança em sala. Eu tive uma professora no segundo ano que todas as professoras, né, foi segundo ano, falava que eu tinha alguma coisa, que eu não queria saber de escrever, enfim. Aí chegou no segundo ano, eu tive uma professora, o nome dela é Hebe, e ela era incrível, que ela olhava para um olhar diferente, né, como eu disse, e ela via que quando era para as crianças corrigirem os cadernos dela, eu tinha muita vergonha, e eu sentava bem do lado dela, então eu ficava assim, escondendo meu caderno. E aí ela se oferecia para ir na minha casa para poder me ajudar em questão de matemática, no português. E ela foi uma professora que me marcou muito, porque, gente, ela era incrível. Incrível mesmo. Minha avó, na época, era viva. Deu até um tapete para ela de agradecimento, que minha avó fazia crochê, né? Mas, gente, ela foi uma professora maravilhosa. Porque é acolhedora, né? Sim, ela foi uma professora acolhedora. E eu nunca vou esquecer que eu sempre escondia, sempre tinha vergonha do meu caderno. E ela foi, me ajudou, me acolheu. Ela foi incrível. Isso que eu digo de ser uma professora acolhedora, que tá ali prestando atenção no seu aluno. Ela se prontificou de ir lá na minha casa e me ensinar. Não, e a professora que não humilha o aluno, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? A professora que não humilha o aluno, que emancipa, né? Põe o aluno para frente, né? Não deixa o aluno para trás, né? Deixa o aluno receoso, com medo. Sim.
É muito difícil equilibrar tanto estudo e projetos e as formações com a vida pessoal? Ah, é difícil, né? Eu imagino, depois do tanto de informação que você falou que você tem, É assim, é difícil. A Nadine dormindo aqui na Anhanguera. Pois é, tem um edredom escondido. Um travesseiro. Tem um edredom aqui. Não, é difícil porque é muita demanda, mas assim, ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto. Então, seria sacrifício se eu não gostasse, mas como eu gosto, né? Virar algo Esse negócio de ficar sem fazer nada não é comigo, não dá. Ficar em casa fazendo crochê ainda não dá. Ainda não tá na idade, né, Pro? Não dá, gente. Mas se você pegar pra fazer um crochê, você Eu adoro, mas ainda não tá na Mas idade. não tá na hora. Não tá na hora. Eu prefiro lá Tem estudar muitas pro mestrado. gerações ainda. Tem muitas gerações pra formar ainda. Com certeza, se Deus Que quiser. legal. Muito legal escutar esse outro lado da Nadine, né? Conversar, bater o papo com ela, que a gente sempre tá no dia a dia, né? Aquela Sempre nas momento aulas. de aula. A Nadine chega a gente BNCC, PN. BNCC, já começa já nas aulas. Mas é muito bom ver esse Mas lado, muito bom. Pro, muito conversar. obrigada pela Obrigada a sua vocês, participação foi um aqui prazer, hoje. gente. Incrível, Parabéns incrível. pela iniciativa do podcast. Tá fazendo muito sucesso. Os alunos que viram adoraram. Ai, tá? que bom. A gente fica Parabéns. muito feliz. Parabéns pela iniciativa. Muito bem, obrigada. parabéns. Obrigada, Pro. Pessoal, a gente se despede aqui de vocês com a nossa ilustre convidada. E até o próximo episódio. Tchau!